irmã, meu irmão, estamos iniciando hoje uma série nova no nosso programa. E o título é Um Passeio Conversado. Nós vamos percorrer algumas cidades do interior do Piauí, informalmente falando sobre a cidade, sobre personalidades, sobre aspectos da cidade. Resolvemos iniciar por Piripiri, em homenagem a um irmão amigo que é o Wagner Ribeiro, que está aqui a meu lado. Chega aqui, Wagner. Wagner é um pesquisador, é músico, é professor e é de Piripiri. Conhece um pouco da história, ninguém conhece a história de um povo, mas o Wagner conhece um pouco da história da cidade. Wagner, peri, uma palavra indígena, que significa? No que eu aprendi, vem do tupi, peri seria junco, mato, capim, né? E esse peri seria repetição. A ideia o plural seria a repetição, então muito capim. Acabou. Então capim seria capim, muito capim, ou juncal, né? Seria uma coisa isso, mais ou menos nessa linha aí. A ideia de muito, né? Agora, vocês estão vendo, nós estamos na frente do antigo museu da cidade de Piripiri. Esse museu tem uma história, uma longa história que ainda está contada aqui nessa placa. Na década de 30, o médico Adalto Coelho de Rezende idealizou esse museu e ao longo do tempo ele foi passando por reformas, sofreu outras modificações neste ano aqui, 1987, e hoje o que sobrou foi isso aqui, um prédio bonito, um prédio que tem uma história. Aqui funcionou colégio, aqui funcionou banco, aqui funcionou agência de correio e hoje é só escombro. Rigorosamente, isso aqui está um lixo. Vamos dar uma olhada nisso aqui, por favor. Enquanto aguarda uma reforma naquele prédio que nós mostramos agora há pouco, o museu está instalado aqui, nesta esquina, num espaço absolutamente inadequado, mas as peças estão pelo menos guardadas. Vamos ver o que há de precioso neste museu. Piripiri é uma cidade atípica. A história da cidade está ligada a um personagem que é romanesco. O patrono da cidade era um padre, ou foi um padre. Padre Domingos de Freitas e Silva. Não temos nenhuma foto do cidadão, mas sobrou uma foto de um filho dele. Olha, filho, você diz, espera aí, o camarada era padre e tinha filhos? Segundo aqui a professora Remédios, me parece que eram 12 filhos. E esse era um deles. Vamos conversar um pouquinho com a professora Remédio aqui, que hoje é a diretora desse museu que está muito mal acomodado, mas segundo ela, é por pouco tempo. Professor, esse museu não pode continuar efetivamente aqui. Nós temos a expectativa que o prédio seja feita a reforma logo para a gente voltar e acomodar as coisas nos seus devidos lugares. Tem muitas peças preciosas. Eu queria agora que a senhora me mostrasse a peça mais valiosa do acervo. Vocês vão achar estranho, é algo tão aparentemente insignificante, mas que tem um valor simbólico enorme. Vamos passar para lá. É a única coisa que sobrou do padre, especificamente do padre Freitas. Não é, professora Remédio? Olha, é o crucifixo que pertenceu ao padre Freitas. Olha, é o crucifixo, é uma peça de madeira, me parece que de aroeiro, uma madeira bastante forte, está com aspecto de metal. Olha, aparentemente insignificante, mas essa peça tem um valor simbólico extraordinário, que é o João Cláudio Moreno. O João Cláudio é de Piripiri e tem toda uma ligação com esse museu. João Cláudio foi um dos fundadores, não vamos dizer o fundador, porque na verdade outras pessoas participaram, mas João Cláudio era um menino quando começou a envolver-se com a construção desse museu, por acreditar na necessidade de preservar. O João sempre foi uma pessoa especial, sempre teve cuidados, o João sempre foi uma figura diferenciada, pela inteligência, pela competência, pelo brilho e pelo compromisso. Wagner, a quem pertence
teceu esse vestido vistoso, digamos assim? Por favor. Isso, a Madame Brinjela, que é conhecidíssima, né? A mulher, uma dama que Piripiri teve, o nome dela Luísa, tem aqui Luísa Gomes Bringel, né? Mas ficou conhecido como Madame Brinjela. Então era uma casa, né? Que ela é uma madrinha, né? Sim. E inclusive muitos populares até moravam lá agregados. Eu lembro de uma figura que falecida, o Borges, que vem a ser o tio do Dr. Raimundo, também outra pessoa querida em Piripiri, que é conhecido como Bolinha. O Borges morava com ela, então ele fazia aqueles serviços, enganava ela. Quando queria comer, uma vez inventou numa caixa de fósforo um botão, um pouco de cabelo, uma terra. E ela disse: o que é isso aí? Vixe, madrinha, isso aqui é um feitiço. Aí ela: vem pra cá, mulher, que vem comer. Então era aquela história da madrinha que cuidava. E tinha as mulheres de vida fácil, como se diz, dificílima. Nós temos aqui uma preciosidade, entre outras, nós temos muitas. Mas aqui estão as velhas cadeiras de madeira do Cine Teatro Marajá. Eu ainda conhecia cinema funcionando ali na praça, ao lado da igreja. É uma imagem que, na verdade, fica, como eu falei, assim, essa questão do museu, a importância da gente estar aqui, mesmo nessa desarrumação, cobrando, né, que o prédio seja reformado, que vá para lá, porque as nossas crianças precisam conhecer. Eu, por exemplo, não tive a oportunidade de visitar esse museu quando eu estava aqui em Piripiri, né, quando criança. Então, assim, eu não sei muita coisa de Piripiri oficialmente, que o museu poderia guardar, porque não tive esse acesso. Então, mais uma geração que vai ficar sem museu, não pode. Quer dizer, é bom que a gente cobre isso aí. Cobre isso das autoridades competentes. Peças que estão misturadas aqui, peça de lanchonete, telefone velho, máquina, tudo, moedas, algumas moedas preciosas, tudo misturado aqui. Alguns aparelhos aqui de médicos da cidade. Você tem aqui a história de Piripiri, está de alguma forma aqui. O senhor prefeito, fica aqui o apelo de um forasteiro que ama o Piauí. Cuide desse museu como preciosidade. Isso é valioso demais, não apenas para a cidade, é para o Piauí inteiro. Eu sabia desse museu antes de chegar aqui. A professora Remédio se surpreendeu, porque eu sabia da existência de coisas que muita gente que mora em Piripiri não sabe. Tem toda uma história de figuras extraordinárias. Aqui nós tivemos o poeta Baurélio Mangabeira, um visionário, que montou uma gráfica ambulante para fazer um jornal. Imaginem vocês, na época que não havia estrada, em carro de boi, ele montou uma tipografia para ir produzindo o jornal pelas cidades pelas comunidades que porventura ele visitasse. Aqui nós temos Expedito Rezende, que nós vamos ver daqui a pouco, um memorial que está tão maltratado quanto isso aqui. Olha as figuras aí. Olha, todo mundo conhece, nem é preciso dizer de quem é isso aí. A Dora Parente tem um carinho enorme por Piripiri, e essa luz que aparece na pintura da Dora é a luz de Piripiri, é a luz dos grandes descampados da cidade de Piripiri. E aqui nós temos Jorge Melo, um extraordinário poeta. Piripiri é um celeiro de figuras extraordinárias, pessoas que honram e dignificam a cultura do Piauí, e esse museu poderia ser o local onde se aprendesse mais sobre a vida dessas figuras que marcaram a época e fizeram a história da cidade. Esse cidadão se dedica a escrever
e a cantar e a vender os folhetos aqui no mercado. E ele vai mostrar agora um dos folhetos famosos que ele escreveu, que é a história da alma que brigou com o maldito, com o Satanás. Vamos embora, mestre. Esta noite eu tive um sonho que uma alma saía do portão do cemitério, por esta forma dizia: nunca arranjei um amor que me desse garantia. Antes de morrer gostava de um que era decente, mas ver a morte levou, me deixou tão descontente. Fiquei em um caritó, padecendo eternamente. Sou nova e muito bonita, não sei por que vivo assim. Todo rapaz que me vê não dá confiança a mim. Sou uma estrela dos astros de um encantado jardim. A verdadeira história do Major Fidier e a Batalha do Riacho Enipapo em Campo Maior. Olha cá, Francisco Pérez de Souza, Chico dos Romances. Tem toda uma história. 86, quando a passagem do cometa Halley. A verdadeira história do cometa Halley. O vagabundo dos astros. Bom demais. Os títulos são interessantes. Verdadeira história de lendas, tradições do folclore brasileiro. Aqui tem caipora, tem saci, tem mula sem cabeça, tem isso aí, piripiri. A história de piripiri. Pequenos dados históricos sobre o Piauí, mensais sobre piripiri. Verso sobre a praça de eventos, viagem ao Ceará. Bem, um homem que já faz parte da paisagem cultural da cidade, respeitado, querido por todo mundo e conhecido não apenas em Piripiri. É uma figura do cordel nordestino.